Oi, Kleber, tudo bem? Tá me ouvindo bem, Kleber? Então tá bom. Será que o pessoal vai entrar ou eu já inicio? O que você acha? O que você ouviu lá no grupo? Tem gente aqui que não vai admitir. Eu não tô te ouvindo, Kleber. O pessoal tá entrando. Vamos aguardar uns 5 minutinhos, ou menos, até uns 3 minutinhos, né? Até 7h20, daí o pessoal vai entrando. Chat. Kleber. Asa TV Addicted. O que é isso? Maria Augusta. Oi, Maria, tudo bem? Oi, professora! Já... Que saudade! Pois é, né? Quanto tempo. Quanto tempo e as férias, como passou? Ah, trabalhando. Mas tá bom. Tá ótimo. E aí, nossa, Eu vi que você tá num espaço novo aí, tudo top, chique. você viu que legal? Amei essas luzes, esses armários, esse tudo aí. Bom. E eu fui hoje ver, né? Que tu já tinha preparado a aula, tudo, mas nem tinha um que a turma era 16. Aí Nossa! não tinha colocado qual era a turma, né? Daí eu vi que era vocês, fiquei super feliz. Tava com saudade, né? Eu tava, né? Não sei o quê, né? A gente se apega. Clevers, Vou mandar uma mensagem aqui para falar que você tá na sala. eu tô aguardando. Ver se mais gente vai entrar, se eu posso iniciar. Klebin retornou. Ó, tenho que fazer aí uma aula aí. Oi, Murilo, tudo bem? Uma aula aí de no mínimo 1 hora. Claro que acaba passando um pouco, tranquilo. Se tiver que ir 3 horas de aula, a gente vai, sem problema nenhum. Mas o mínimo é 1 hora. Então, e também o aplicativo, ele só fica 40 minutos, né? Depois ele cai. Então, vamos fazer assim, meia hora, né? 30 minutinhos de aula. Da hora que eu começar, daí a gente dá um intervalinho de uns 10 minutinhos e a gente volta, pode ser? Então tá bom. Pode. Combinado, então. Deixa eu pegar aqui os negócios. Então vamos lá, pessoal. Esse semestre a gente vai estudar o Direito Penal 4, certo? Nós terminamos os crimes sexuais, né? Os crimes contra a dignidade sexual. E a gente, então, vai iniciar hoje dos crimes contra a família. Vamos começar lá dos crimes contra o casamento e assim sucessivamente, até o final do Código Penal. Então, esse Direito Penal 4, ele tem que ir até o final do Código Penal, beleza? É o nosso último direito penal. E ainda tem as leis esparsas, leis de drogas, CTB. CTB a gente estudou ano passado, né? Ou semestre passado. Então vai ser a lei de drogas e algumas outras leis esparsas, tá? Deixa eu pegar aqui. Eu vou apresentar lei de contravenções penais, que é bem interessante.
E lei de contravenções a gente não viu, né? Semestre passado? Não lembro. Acho que não, né? Vitor, Bruna, Sara, todo mundo. Oi, oi, oi. Marcos Meneghelli, Jussara, Murilo, Vitor, Gabi Gomes. Aí, vamos lá, então. Então, gente, para vocês abrirem aí o Código Penal, nós vamos iniciar do 235, que vai falar da bigamia. Então, nós vamos do 235, depois a gente vai seguindo, né? Dos crimes contra o casamento, a gente vai falar nessa aula de hoje, que é o 235, 236, 237, 238 e 239, certo? Então, aqui, gente, a gente tem o bem jurídico casamento. O que é protegido aqui é a família, né? O título prevê os crimes contra a família, mas o capítulo 1 especificamente é dos crimes contra o casamento. Então, o nosso objeto jurídico a gente pode dizer que é o casamento. Vamos lá, então. Deixa eu pôr em duas telinhas aqui, peraí. Daí eu vou conseguir ir admitindo as pessoas e vendo aqui minha tela. O crime de bigamia, previsto no artigo... Gente, vocês querem que eu dê um aparato geral do semestre passado? Certinho? Professor, você está me ouvindo? Tô. Ah, que beleza, que bom. Não era para ouvir, não. Eu quero... É que tá uma bagunça aqui. Eu estou dando aula também. Ah, é? Eu estou dando aula assistindo sua aula. Estou dando aula e assistindo sua aula. Entendi. Você quer ver? Deixa eu mostrar aqui para você. Você quer que eu desligue seu microfone? Eu consigo desligar aqui. Espera aí. Aí. Estou aqui. Tá me vendo? Que legal. Aí, a turma está aí deitada. Uau! Essa daqui é a professora de Direito Penal, pessoal. Ó, é que solta bandido da cadeia. Tô brincando, professor, tô brincando. Tô brincando. Só solta os inocentes, só. Tô brincando. Mas, ó, eu vou tirar o vídeo e vou ficar te ouvindo. Pode dar aula aí que eu tô te ouvindo, tá? Nada, então, Marcão. Obrigado, professor. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, gente. Crime de bigamia. Contrair alguém sendo casado, novo casamento. Reclusão de 2 a 6 anos. Parágrafo 1º. Aquele que, não sendo casado, contrai casamento com pessoa casada, conhecendo a circunstância, é punido com reclusão ou detenção de 1 a 3 anos. Anulado, parágrafo 2º, anulado por qualquer motivo o primeiro casamento ou outro por motivo que não Então, vamos lá. Vamos começar aquela parte chata, que é a classificação, quem é sujeito ativo, quem é sujeito passivo, mas vamos lá. Primeiro, no caput, a gente tem contrair alguém sendo casado no novo casamento. A gente tem contrair, certo? Deixa eu colocar muda aqui, tá? Na Gabriela, aí. Tava tendo um barulhinho. Contrair. Quem responde, gente, pelo caput? Aquele que já é casado. Porque o caput é bem claro. Contrair alguém sendo casado, novo casamento. Então, aquele que é casado que responde pelo caput. Concordo? E aquele que se casa com essa pessoa? Então, vamos lá. A gente tem aqui o homem que é casado, sabe dessa condição de casado e mesmo assim casa com a mulher. O homem responde pelo caput, bigamia. E a mulher, gente, ela vai responder por algum crime? Podem ligar o áudio aí para me ajudar. Sim, não ou depende? Depende. Não. Depende. Tudo depende.
Tudo depende. Depende, né? Tudo depende do Vamos conhecimento lá. de causa. Se ela não sabe, gente, ela também é vítima, concordam? Então, se ela não sabe que esse sujeito aqui é casado, ela também é uma vítima. Agora, se ela sabe, ela vai responder, mas ela não vai responder com ele no caput, ela vai responder no parágrafo 1º, que diz o seguinte: aquele que, não sendo casado, contrai casamento com pessoa casada, conhecendo essa circunstância, é punido com reclusão ou detenção de 1 a 3 anos. Vejam que é a metade, né? Enquanto aquele que enganou, aliás, aquele que era casado, responde pelo caput, que é de 2 a 6, aquele que não é casado, mas que contraiu matrimônio com pessoa casada, sabendo dessa circunstância, responde de 1 a 3 anos. Então, querem que eu vou formular uma frase aí para vocês anotarem. Vamos lá. Vamos lá, deixa eu... Coloca aí. A pessoa solteira... A pessoa solteira que, vírgula, tendo pleno conhecimento do estado civil do futuro cônjuge, tendo pleno conhecimento do estado civil do futuro cônjuge, o Valdivino disse que não conseguiu abrir o link, gente. Alguém manda para ele? Deixa eu mandar aqui. Pode deixar que eu mando, pensando bem, que daí eu vou copiar aqui, ó. Vamos ver se ele vai conseguir. Voltando. Pessoa terceira que tendo pleno consentimento. Pessoa solteira. Solteira, peraí. Que, tendo pleno conhecimento do estado civil do futuro cônjuge, vírgula, contrai matrimônio com pessoa casada, Contrai matrimônio com pessoa casada, vírgula, responde pelo parágrafo 1º do artigo 235. Responde pelo parágrafo 1º do 235. Beleza? Então, o sujeito ativo no caput é a pessoa casada e o sujeito passivo no... Desculpe, o sujeito ativo no parágrafo 1º é a pessoa solteira que, sabendo da condição de casada da outra, casa mesmo assim. Beleza? O sujeito passivo, num primeiro momento, é o Estado, tá? É um crime dos crimes contra a família, do crime contra o casamento. O Estado vem como sujeito passivo imediato. E num segundo momento, vem o cônjuge, desde que ele não sabia dessa circunstância, tá? Então, o cônjuge, ou ele vai responder pelo parágrafo 1º, ou ele também vai ser vítima, sujeito passivo. O elemento subjetivo aqui somente pune na modalidade dolosa, tá? Não pune a modalidade culposa. Então, o que eu quero dizer? Que para a pessoa ser criminalizada, tipificar essa conduta, ela tem que saber que é casada e ainda assim casar-se com outra pessoa. Olha lá, pô, professora, mas a pessoa não sabe que não é casada? Mas imagine a seguinte situação, uma pessoa simples pagou para um advogado fazer seu divórcio. A pessoa acreditou que foi feito o divórcio, até talvez assinou algum papel, né? E acredita que é divorciado, vai e se casa. Essa pessoa, ela agiu com culpa, certo? Ela foi negligente, por quê? Porque ela não se atentou, não acompanhou o processo de divórcio, ela foi enganada, então ela não é uma pessoa divorciada. Mas ela não teve o dolo de praticar o crime de bigamia. Então, a conduta dela vai ser atípica. Por quê? Porque não existe a bigamia na modalidade culposa. Compreenderam?
Então, assim, ó, o elemento subjetivo é o dolo. O que é o dolo? É necessário que a pessoa tenha conhecimento da existência de casamento anterior. Fala, como que uma pessoa, então, retomando aqui, né? Falando novamente, como que uma pessoa que é casada não sabe que é casada? Então, esse exemplo que eu dei, que é exemplo doutrinário até. Imagine que ela pagou o divórcio, acha que está divorciada, mas ela foi ludibriada e, na verdade, não foi divórcio nenhum. Então, ela praticou a bigamia, mas na modalidade culposa, então a conduta dela vai ser atípica. Perfeito? Coloquem uma observação aí. O pressuposto para a configuração do delito... Pressuposto? Isso, pressuposto para a configuração do delito... é a validade do primeiro casamento. É o quê? A validade do primeiro casamento. Ponto. O segundo casamento também precisa ser válido. O segundo casamento também precisa ser válido. Vou explicar para vocês. Para configurar o delito, gente, a gente precisa ter 2 casamentos. E esses 2 casamentos, eles têm que ser válidos. Imagine que eu acho que eu sou casada, vou com o dolo de cometer uma bigamia, caso novamente. Porém, eu tô achando que eu tô praticando o crime de bigamia, porque na verdade, esse meu primeiro casamento aqui, ele não valeu, ele foi praticado por um falso juiz de paz, entenderam? Então, esse primeiro casamento, ele é inválido. Consequentemente, ainda que eu havia o meu dolo, eu não pratiquei o crime de bigamia. Então, para ter o crime de bigamia, é necessário que os 2 casamentos sejam válidos. Perfeito? Quando se extingue um casamento, gente? Quando eu casei uma vez, quando que eu vou poder casar outra vez? Quando que extingue esse primeiro casamento aqui? Com divórcio, né? Com divórcio. Outra pergunta. Como que o cartório deixa passar isso? Gregory, hoje é muito mais difícil. Eu até acredito que futuramente esse crime de bigamia ele vai ser extinto do Código Penal, mas ele ainda existe. Por quê? Porque hoje é tudo interligado, né? É tudo interligado. Mas antes não era. Antes não era. E ainda que hoje esteja interligado o sistema dos cartórios, nós aqui, por exemplo, não temos ligação lá com o norte. Lá no norte, imagine uma cidade muito pequena, em que nem tem sistema, né, sistema codificado e que seja interligado com aqui. A pessoa casa lá, sabe que é casado lá, chega aqui e casa aqui. Isso acontece mesmo. Porque a gente vive numa realidade, né? Que a gente vive em uma realidade, lá eles vivem em outra. E no passado, aqui também era assim, né? Mas isso acontece mesmo, e não é só isso, tem várias outras coisas que passam, assim, não é só o casamento. Então acontece sim. Pode ser que futuramente deixe de ter razão de existir esse crime, mas ainda existe. Beleza? Vamos lá. E se eu sou casada, saio... Escuta que eu tô em aula. Tô, né? Irmão da Ângela, ela tá na aula. Imagine que eu sou casada, saio de casa, mas não me divorcio, certo? Então, meu primeiro casamento ainda tem validade. E eu vou morar com outra pessoa, ou seja, eu começo uma união estável, seja no papel ou só convivente mesmo. O que vocês acham? Configura a bigamia ou não?
que vocês acham? Não. Só tá casado no papel. Sim. Com a primeira pessoa. Sim. Mas não vive com a pessoa. Você acha que isso daí não configura bigamia? Depende aos olhos de quem tá vendo. Ai, peraí, deixa eu ver. Sim, porque já tá casado no papel, não é? Por mais que eles não moram. Mas daí a união estável não é autorizada do mesmo jeito. Porque se você ainda não Mas fez tem o um divórcio. prazo que é válido do casamento, quando você não mora na mesma casa. Eu não sei se são 2 anos ou 5 anos, esse casamento ele Não, não é mais válido. Isso daí, Não é? Sara, era a separação de fato, que hoje foi extinta, né? Hoje o casamento ele só extingue com o divórcio mesmo. Ou com a morte, né? Morte de um dos cônjuges. O que acontece, gente, é o seguinte: casamento mais casamento igual a bigamia. Casamento mais união estável não gera bigamia. Agora, por isso que não vai ter bigamia nesse caso. Por quê? Porque o crime de bigamia é 2 casamentos válidos e não um casamento e uma união estável, entendeu? Uhum. Tá. Outra questão. Por que o Vitor respondeu errado? Ele falou, não é, mas porque não mora junto. Não interessa. Pro direito, casar não é nem aquele casamento religioso, é o casamento no civil. Então, por exemplo, um casamento no religioso, em que eu não fiz no civil, posteriormente não deu certo, eu fui e casei no civil. Também não sou bígama. Por quê? Porque o que vale é o casamento no civil. Então, quando a gente fala do casamento pro direito e do casamento para gerar o crime de bigamia, é o casamento no civil, entendeu? E não é união estável mais união estável, nem casamento mais união estável. Ambos têm que ser casamento, com todas as suas, o seu procedimento, né? A autoridade. Quem que é a autoridade que faz o casamento? Competente para isso? Quem sabe? Vocês não casaram, gente, no civil, pelo amor de Deus? Juiz de paz? Juiz de paz. Exatamente. Então, o simples casamento religioso, ele não configura bigamia, tá? A não ser que seja com efeitos civis, daí é diferente. Mas aí a gente já tá falando do casamento civil, né? Deixa eu ver se tem alguém chamando aqui. Murilo, você entendeu? Aqui, ó, Murilo. Não, Murilo. Então, nesse caso, entra o acontecido com o Gugu, de 2 partes diferentes, alegando união estável. A união estável, gente, ela pode ter... União estável, ela pode ser um papel, tá? Ou ela pode não ter um papel, mas depois você reconhece ela, entendeu? Então, nada impede que eu tenha união estável com 3 pessoas, ó. No papel eu sou com uma, de segunda, terça, quarta eu fico com outra, quinta, sexta, sábado. Quais os elementos da união estável? Você não precisa nem morar junto para ter união estável. A união estável é quando você como diz, convive com a pessoa, tem um relacionamento afetivo com a pessoa com o intuito de construir família. Então, às vezes você nem mora junto, então mora na casa dos seus pais e aquilo pode gerar união estável, desde que com requisitos legais. Pode ser um papel, perfeito, união estável. Agora, tem união estável que nem no papel é feito, mas não deixa de ser união estável. Por que não gera aqui? Porque a gente está falando em casamento. Bigamia é casamento. Não tem um crime de união estável, mas união estável será bigamia, entendeu? O áudio tá ruim, gente, meu áudio? Ele tá dando uma bugada aí, professor. Sério? O que eu faço aqui para melhorar? Quando você fala união estável, ele buga. O Murilo, acho que é minha net. Deixa eu colocar o cabo de rede aqui. Só um minutinho. Tem internet em Paraíso, professora? Não, menino, não é que tem? Eu vou colocar o cabo de rede, peraí. Daí me melhora. Ou não, né? Porque eu não sei qual que tem que pôr aqui. Acho melhor deixa. Será que é minha internet?
Gente, eu coloquei aqui, vamos ver se vai melhorar, tá? Hoje, na verdade, a minha internet ficou ruim o dia todo mesmo. Minha mãe até ia ficar aqui comigo trabalhando, mas o computador dela estava bem ruim, ela foi pra cá. Estão conseguindo me ouvir agora? Deu uma melhoradinha? Vamos tentando, então. Vamos lá. Então, falei da união estável e tal. Então, por que que no caso do Gugu, ele era casado, né? Ele era casado e ele tinha a união estável, em tese, né, com aquele outro rapaz. Ali, ninguém suscitou, nossa, ele era bígamo. Não, por quê? Porque não se tratava de 2 casamentos, entendeu? Então, vamos lá. Já falei. Querem anotar que não se configura? Coloquem aí, uma observação. Clebinha tá comendo uma geleia de mocotó. Observação. Não se configura o delito. Vírgula, que é contra o casamento. Não se configura o delito que é contra o casamento. Caso o sujeito já casado inicie uma união estável. Inicie uma união estável com outra pessoa. Certo? Então, gente, quanto ao crime de bigamia, eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês. Ah, tá. Vamos só mencionar o parágrafo 2º. Ó, vou lê-lo novamente para vocês. Anulado por qualquer motivo o primeiro casamento ou o outro por motivo que não a bigamia, considera-se inexistente o crime. Então, a gente falou que o Gregory, você quer que eu repita aquela frase que eu acabei de falar? Vou repetir. Deixa eu voltar aqui. Não se configura o delito, vírgula, que é contra o casamento, vírgula, caso o sujeito já casado inicie uma união estável com outra pessoa. A Maria colocou aqui, né? União estável com outra pessoa. Isso mesmo. Artigo 235. Isso mesmo também. Maria é minha auxiliar. Minha assessora. Gente, oi. Então, em geral, então só se aplica a bigamia se houver 2 casamentos. Se tiver casamento e união estável, não é bigamia. Não é Ou bigamia. união estável e união estável também não é bigamia. Também não. Não, é crime contra o casamento. Isso no caso, se caso a pessoa vem de fora já com casamento. De fora, que eu falo de fora do país. E vem pra cá. E casa de novo aqui. Se é um casamento válido, tem validade... Tem validade lá. Mas aqui também, se o casamento para ter validade aqui, ele tem que ter os requisitos. Mesmo, ainda que seja lá, se for registrado no cartório, tudo certinho, quando chegar aqui ele vai ter validade. Então também vai configurar o crime de bigamia, entendeu? Mesmo não sendo os 2 no mesmo território. Não, sem problema.
Vitinho quer ir pra fora casar, Vitinho. Dá pra você casar no Paraguai, Vitinho, ainda. Gente, ó. Essa reunião se encerrará em 10 minutos. Porque daí a gente dá o intervalinho, tá? Mas vamos falar mais uns 5 minutinhos. Só não deixa eu perder isso. Então, a última observação, gente, que é quanto ao parágrafo 2º. Se o primeiro casamento existente à época do crime for posteriormente anulado, o crime deixa de existir. Ou se o segundo casamento também for, por algum motivo, declarado nulo, algum motivo que não a bigamia, né? Porque a bigamia depois ela vai gerar a anulação, ela gera anulação do casamento. Então, se ele for anulado por algum motivo que não a bigamia, ele vai ser extinto, o crime vai deixar de existir, entendeu? É justamente aquilo que eu falei, é necessário os dois válidos. Se hoje, no momento do casamento, houve a consumação do crime de bigamia, perfeito, mas posteriormente ele foi anulado, essa conduta vai ser atípica, certo? Então, quando eu fiz esse segundo casamento, eu era bígama, mas posteriormente esse primeiro casamento foi anulado, então eu deixei de ser bígama. Ou esse casamento foi anulado por algum motivo que não a bigamia, também o crime deixa de existir, beleza? Gente, eu vou encerrar então, porque deu meus 30 e alguma coisa aqui. E daí a gente faz um intervalinho de uns 5 minutinhos, né? Acho que não precisa mais que isso. O que vocês acham? Pode ser, professor. Ou 10? O que vocês acham? 10. Não, 5. Vou comer um miojo aqui. 5 ou 10? Para menos. 5 para menos. Pode ser, 5 tá ótimo? Talvez nem precise. Tá. Então, eu vou fazer um intervalinho rapidinho, só para ir no banheiro, tomar uma água. E já volto. Daí eu mando para a Lari, mando para quem eu tiver no Zap, eu mando o link, tá? Qualquer coisa me mandem um oi que eu respondo com o link também. Beijos, até daqui a pouco. Tá bom, beijo.